popularizou primeiro foi o direito ao voto. E já no Brasil, a primeira onda feminina foi no século XX, também em busca ao direito do voto. No início do século XX, a ciência era considerada imprópria para as mulheres. Eles utilizavam como justificativa o potencial intelectual das mulheres, que era inferior aos dos homens, pois a mulher deveria se dedicar exclusivamente à maternidade e aos cuidados com a casa. E, então, apesar desse clima, desses contextos, toda essa dificuldade que a mulher sofreu, né, para poder realizar a pesquisa, a ciência, eu vou destacar, vou mostrar algumas mulheres que tiveram sucesso. Primeiro, vou falar da Tainha Duana. Ela nasceu em Acádia, Mesopotâmia. Era filha do rei Sargão da Acádia. Ela foi a primeira princesa a dominar o cargo de alta sacerdotisa em Ur, na Babilônia, e uma das primeiras autoras e poetas, e seus textos foram reconstruídos em placas de argila. Ela conseguiu fazer esses textos porque o pai dela, né, por ele ser o rei de Sargão, então ela teve esse auxílio, né? Foi onde que ela conseguiu produzir a ciência. Temos também a Hipátia, que ela nasceu na cidade de Alexandria, filha do matemático Theon. Uma das suas contribuições foi na astronomia e na matemática, por seu pai ter incentivado ela, pois se não fosse também por causa do pai, que é uma imagem masculina, ela não teria conseguido. E as contribuições dela foram perdidas durante a destruição da Biblioteca de Alexandria, e nós sabemos da sua existência por causa de produções textos que falam sobre ela. Temos também a Roswitha. Ela viveu no século X, nasceu na Alemanha, se tornou freira, e lá ela escreveu textos, peças de teatro com os conteúdos matemáticos. E como não era comum ter como não era comum a mulher naquela época ter a educação, e por ela estar no convento, então ela teve essa oportunidade de estar aprendendo, tendo essa educação. Temos também a Maria Caetana Agnesi. Ela nasceu em Milão, na Itália. Ela é filha de Pietro Agnesi, professor de matemática em Polônia, e um dos seus livros que ela publicou foi o Istruzioni Analitiche ad uso della Gioventù Italiana. Foi dividido em 2 volumes. O primeiro relacionado à álgebra e o segundo volume relacionado a cálculo diferencial integral e análise matemática. Ela publicou esses livros para auxiliar na educação de seus irmãos e de outros jovens italianos, com o incentivo também do seu pai, de uma imagem paterna. Temos a Marie-Sophie Germain, nasceu em Paris, filha de burgueses. Ela descobriu que o Leblanc mudou de Paris, então ela pegava as atividades que eram enviadas a ele, as atividades que o centro acadêmico enviava, e ela respondia em nome dele, de Leblanc. Com isso, o Lagrange viu um avanço na disciplina desse aluno e solicitou que ele aparecesse na aula. Então, foi aí que ele viu que não era um homem, era uma mulher. Ele ficou admirado e o incentivou a Germain continuar a estudar matemática. Porém, o pseudônimo Leblanc continuou, para que ela continuasse a ter o contato com os outros cientistas.
E as contribuições dela uma delas foi a superfícies elásticas, que ela ganhou o prêmio da Academia Francesa de Ciências, sendo a primeira mulher aceita nessa academia. E também uma outra contribuição foi o famoso último teorema de Fermat. Também temos a Marie Farfad Somerville. Ela nasceu na Escócia. A pouca educação que ela recebeu foi a leitura da sua mãe, pois na época não tinha necessidade de educar meninas. Ela começou a estudar por conta própria, lendo os livros que ela encontrava na sua casa, e a família criticava por isso. Então, colocou ela numa escola para ela poder aprender outras habilidades que eram tidas como o certo para a menina, né? Que era tocar piano, lições de pintura, e através dessas lições de pinturas, ela viu o Alexandre Nasmith explicando a um aluno sobre os elementos de Euclides, que formaram a base para compreender as perspectivas da pintura e algumas outras ciências. Então, através disso, com isso, ela se interessou pela matemática. Temos também a Ada Lovelace, britânica. Ela preferia geografia, mas a sua mãe não queria que ela se tornasse poeta igual ao seu pai e acreditava que a matemática, por ser interessante e também seria bom para treinar a sua mente, então ela incentivou a sua filha a estudar matemática, mas ela preferia geografia. Com isso, a mãe dela e ela foi visitar o estúdio Papache em Londres, onde estava em execução o mecanismo de diferença. E assim ela se interessou, ela ficou fascinada com isso, que ela acabou se interessando pela matemática. Então, ela traduziu o Noções na Máquina Analítica de Charles Babbage, e foi onde ela descreve depois ela descreve o mecanismo analítico, como ele poderia ser programado. E foi considerado o primeiro programa de computador, que vem até com o nome dela também. Temos também a Amy Noether. Ela nasceu na Alemanha, filha do matemático Max Noether. Ela se preparou para ser professora de idiomas, mas mudou o rumo e estudou matemática na Universidade de Irlande. O seu doutorado foi em relação aos sistemas de invariantes, com orientação do Paul Gordon. O Hilbert Klein, que lá da Alemanha, onde ela estudou, trabalhou, ela foi convidada para retornar, pois eles queriam que ela ajudasse no teorema, por como ela era especialista no sistema de invariantes, então ela foi para ajudar, que foi onde ela provou o teorema de Noether, que trata da relação entre simetrias dos princípios da física e da conservação. Então, agora, um pouco das considerações. Temos, então, que a história dessas mulheres, antes mesmo do século XVIII, foi meio complicada, pois elas sofreram sérias restrições devido à sociedade da época, e que consideravam como o papel da mulher era ainda pior, né? Que o processo para pesquisa para ela foi árduo devido às casas das bruxas, porque as mulheres eram julgadas como os principais agentes do demônio, pois sem o homem responsável por elas não tinham os recursos necessários para as pesquisas. Então, com isso, as mulheres eram julgadas perigosas. E, infelizmente, o papel da mulher imposta pela sociedade machista, ao contrário dos homens, né, que tinham acesso à escola, que eles poderiam produzir, então, as mulheres a responsabilidade delas era de cuidar da casa, ao contrário dos homens. E, por fim, termino com a frase da Simone de Beauvoir, que nada nos defina, que nada nos rejeite,
que a liberdade seja a nossa própria substância, só que viver é ser livre. E aqui estão as referências. Agradecemos a professora Mariana, e aí a gente abre agora para perguntas e comentários. Aí, quem tiver comentário ou fazer pergunta, quiser colocar no chat, a gente está... Agora é o momento. Muitas vezes a gente, enquanto professoras, né, e professores de matemática, normalmente, na maioria dos livros didáticos, são pouquíssimas ou quase não tem, né, mulheres dentro desses livros, né, apresentam as mulheres nos livros. Então, acho que a Mariana trouxe para a gente da existência dessas mulheres e das contribuições dentro da matemática, principalmente, né. Eu vi aqui que tem uma pergunta aqui, né, do Fernando Andrade, perguntando se essa situação histórica gerou consequências nos dias de hoje, se pode apontar algumas, né? Eu vou tentar responder aqui para você, e qualquer coisa, a professora Mônica, se ela puder completar. Eu vejo que uma das consequências, assim, que ainda a gente vê muito hoje em dia, é em relação à mulher, ela ter vários afazeres, tanto acadêmico quanto também em casa. Pois a gente vê a realidade até mesmo também, a gente vê na própria universidade, que as nossas professoras que têm filhos, ela tem tanta responsabilidade de cuidar dos filhos em casa, como também realizar pesquisa. E nisso acaba que dificulta a questão da pesquisa para a mulher. Então, esse é um dos casos que ainda continuam hoje também, que vem de antigamente, que vem lá de trás. Professora Mônica, que ela foi a minha orientadora, ela é minha orientadora. Você tem algo a mais para completar em relação a essa pergunta? Não, acho que você falou muito bem, Mariana, parabéns. Obrigada. É Fernanda, ela falou que o nome é Fernanda, que perguntou, não é Fernando, tá? Só isso, Tá, mas Fernanda. tá ótimo. Desculpa, Fernanda. A Jaciele também fez uma pergunta aqui. Mariana, diante dessa trajetória histórica que você nos apresentou, como hoje, na atualidade, podemos pensar a figura feminina na ciência em meio a em meio a... Peraí, volta. Desculpa, gente. Podemos pensar a figura feminina na ciência em meio a uma nítida onde conversador... Rafa, eu acho que é onda conservadora. Pode fazer pergunta. Não, é porque a parte eu acho que ele quis dizer em meio a uma nítida onda conservadora que vivenciamos. Acho que foi isso. Uhum. Deixa eu ver aqui, que eu não consegui compreender direito. Diante dessa trajetória histórica que você nos apresentou como hoje,
Na atualidade, podemos pensar a figura feminina na ciência em meio a uma nítida onda conservadora que vivemos? Mônica, professora Mônica, você pode me auxiliar na resposta, por favor? Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigada pela participação. Adorei ver vários nomes aqui de alunos, né, que estão no curso, ex-alunos também, né, muito obrigada. Me desculpem intrometer, eu sei que a Mariana tem condições de responder, né, mas é que a gente fica nervosa na hora, né, Mariana, deve ser isso. Sim. Tá bom. Na verdade, então, diante dessa trajetória histórica, né, que foi apresentada pela Mariana, claro que ela fez um recorte aqui, porque ela estudou bem mais do que isso, né, tem várias outras mulheres que contribuíram, não só para a matemática, mas também para as outras ciências, e com toda a dificuldade que existe. Essa questão da figura feminina na ciência, em meio a essa onda conservadora que nós estamos vivenciando no país, ela se torna mais forte ainda, ela precisa estar mais forte. A gente precisa ter consciência dessa história, que foi mostrada pela Mariana, que teve mulheres que lutaram e que conseguiram chegar aonde elas queriam, né? Então, acho que esse é o exemplo que nós temos que ter. Nós, mulheres, né, os homens também, têm que nos apoiar sobre isso. Então, essa questão de onda conservadora, a gente tem que quebrar com essa visão, né, de que feminista é contra os homens. As feministas não são contra os homens, ao contrário, a gente quer somente os mesmos direitos, né, direitos iguais de trabalho, de convivência social e tudo mais. Então, é isso que a gente precisa colocar. Então, essa onda conservadora não tem nada de conservadora, né? É realmente um retrocesso total e o recorte dos direitos da mulher. Então, eu vejo que talvez a gente precisa realmente continuar nos apoiando. E eu, observando esses exemplos dessas mulheres que em meios sociais totalmente adversos, elas conseguiram produzir ciência. Então, a gente tem que continuar dessa forma. Jacely, não sei se eu respondi adequadamente, mas a gente pode voltar a conversar. Vou deixar com a Mariana novamente, tá? Muito obrigada. A gente tem um comentário aqui da Adriele Passos, diz o seguinte: percebe-se que a maioria eram de classes abastadas e ainda assim era difícil para elas. Imagine a situação de outras mulheres que não eram nobres. E um comentário do Tarley Afonso, diz o seguinte: amei o trabalho apresentado pela Mariana. Acredito que esse desfalque que temos hoje em dia das mulheres nos cursos de exatas, seja devido aos costumes machistas que passamos antigamente e ainda vivemos nos dias atuais. Muito importante trazer esses dados e esses conhecimentos para a gente. Se eu estiver errado, me corrijam. Isso. Na próxima palestra da Thaís, ela vai falar bem a questão também da participação das mulheres na parte das exatas, como professora. Não vou falar muito, porque senão vou deixar para ela, que ela vai falar melhor do que eu, porque a pesquisa dela foi bem, bem interessante também. Mais alguma pergunta? Rafa, só comentar aqui o último comentário da Aniele, que ela colocou aqui. Não sei se os meninos querem falar. O Lucas, quer ler, Lucas? Tem um comentário aqui da Aniele também, né? Aniele Adriane, que diz o seguinte: em algumas conquistas matemáticas, algumas mulheres fizeram maiores descobertas, porém muitos homens levaram um nome. Devido aos tempos remotos, não tem como comprovar a participação dessas mulheres em demonstrações fundamentais na matemática e na ciência em geral. Isso. E isso a gente vê, né, que a gente vê o quanto que a mulher, por causa das dificuldades que ela teve, né, então acaba que realmente a mulher fica deixada de lado. A gente vê que muitas mulheres ajudou, né, melhorou algum teorema, só que elas não levam o nome, sempre tem o nome masculino. Nunca você vê um teorema lá com nome feminino, sempre masculino. A Juliana Martins fez uma pergunta, Mariana. Se você, enquanto mulher e pesquisadora, teve dificuldades?
sim, a gente acaba que tem as dificuldades, sim, até porque é muito difícil a gente encontrar trabalhos que têm com o nome das mulheres. Poucas pesquisas vêm falando delas, até porque o meu trabalho, eu trago esses artigos, a professora Mônica me ajudou bastante a estar procurando artigos que falam a respeito sobre isso. É bem complicado, então, para mim, a gente tem que se unir mais, fazer mais trabalhos a respeito sobre a participação das mulheres na ciência, para que fique mais, apareça mais o nome das mulheres também na ciência, não fique só no nome dos homens. Então, eu tive bastante dificuldade, sim, teve uma dificuldade em relação a estar buscando esses trabalhos que falam sobre a ciência das mulheres. Não sei se ficou claro assim, mas espero ter respondido você. Mais algum comentário, alguma pergunta? Bom, a Ana Beatriz fez um comentário aqui que faz pesquisa com a professora Rafaela e te entende sobre encontrar trabalho sobre as mulheres. E a Jaciele Soares fez o seguinte comentário. Mariana e Mônica, a pesquisa de vocês é de grande avanço e também uma ação política. Haja visto que levar esse tema para a universidade é construir caminhos e demarcação de espaços. Então, de parabéns. Obrigada, pessoal, pelos comentários. Obrigada, Jaciele, pelo comentário. Desculpa abrir o áudio, né? Mas como ela referenciou a mim também, muito obrigada. Mariana, eu acho que na pergunta da Juliana, acho que enquanto mulher, ao longo da sua carreira, você teve dificuldade, né? Você sofreu algum tipo, talvez, de machismo que te atrapalhou nos seus estudos, alguma coisa assim? Você percebeu algo nesse sentido? Ou não? Sim. Não, em relação a esse sentido, até que não. A maior dificuldade mesmo que eu tive foi essa questão de relacionar a faculdade com a casa, né, para limpar a limpeza, né, limpar a casa, cuidar da casa, mas em relação a machismo mesmo, assim, perante aos meus amigos, não. Ok, obrigada então. Obrigada, gente. Mais alguma pergunta? Para a gente fechar essa parte, finalizar? Comentário? A gente agradece, Mariana, a sua disponibilidade, da Mônica também, pela palestra. Parabéns pela pesquisa e por todas as contribuições, né, que vocês fizeram através da pesquisa. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz por estar apresentando o meu trabalho e espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai convidar, né, a professora de matemática, Thalita Larini Rosa Silva, formada pela UFTM e mestranda em educação pela UFTM. E é discente do curso de matemática da UFTM, Esther Francine Zambatti Fernandes. Ela é bolsista do PET, Conexões de Saberes, Ciência da Natureza e Matemática, e ambas produziram um vídeo chamado A Construção Social do Gosto, as Escolhas de Maria, sob orientação da professora Luzia Fernandes, professora da UFTM. Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Tá todo mundo me ouvindo?
Sim, bom. Como já foi dito, né, eu sou a Thalita, e juntamente com a minha colega Esther, sob orientação da professora Luzia, nós produzimos esse vídeo que nós vamos apresentar para vocês, que tem essa temática das mulheres na matemática, né? E esse vídeo, ele foi o produto final de uma disciplina que nós cursamos no semestre passado, né? É a disciplina de tópicos especiais, que é uma disciplina do curso de licenciatura em matemática da UFTM e é uma disciplina que tem a ementa livre. Então, quer dizer que a professora poderia construir a ementa da disciplina junto com a gente mesmo, né? E como era uma turma muito pequena, no caso só eu e a Esther na disciplina, foi fácil encontrar um assunto que gostaríamos de estudar durante essa disciplina, né? E acabou que, depois de algumas conversas, no comecinho da disciplina, nós chegamos a esse consenso, né, de estudar as mulheres na matemática, né? Foi uma matemática que agradou a nós três e acabou fluindo muito bem durante toda a disciplina. E essa temática, ela surgiu também por conta de muitas coisas que nós vivenciamos que foram parecidas, nós três, né? Com relação a gostar de matemática, a seguir, né, nessa carreira em estudar matemática. Então, essa temática, nós construímos uma história, né? Construímos a nossa personagem, a nossa Maria, que a gente acabou chamando de Maria meio que para generalizar, de certa forma, as mulheres, de modo geral. E nós criamos essa Maria e criamos a história dessa Maria com base em coisas que nós ouvimos ou coisas que nós acabamos passando, né, enquanto mulheres, estudando matemática. E para produzir esse vídeo, nós produzimos o vídeo completo, desde criação de personagem, história, os cenários, todos os personagens, enfim, todo o processo realizado por nós três. E é um vídeo que a gente se orgulha, né, do resultado, porque foi muito bom fazer esse vídeo e ter as discussões que nós tivemos durante essa disciplina. E nesse vídeo nós utilizamos a técnica do teatro de sombras, que consiste, né, mesmo como o nome já diz, na apresentação dos cenários, dos personagens, tudo é através de sombras. E então, acho que eu já falei um pouquinho demais, a gente vai assistir ao vídeo agora. Eu tô com um probleminha na minha internet, então eu pedi pro Lucas passar esse vídeo pra gente, ele vai colocar agora pra gente assistir, e logo depois a Esther vem pra falar mais um pouquinho, tá bom? Obrigada, gente. Desde criança, Maria sempre pensou em muitas coisas. Durante a infância, sempre brincou com todo tipo de brinquedo, desde boneca, bolinhas de gude, e seus pais sempre diziam que ela podia ser o que quisesse quando crescesse. Durante a primeira infância, Maria se deparou com as mais diversas atividades lúdicas. Na escola de educação infantil, no teatrinho com os amigos, era imprescindível e talentosa. Dava-se muito bem com os vários esportes que aprendia, e principalmente os jogos de mistério, dificuldade e estratégia. Dizia que quando crescesse, ia construir prédios, ser piloto de foguete e uma grande bailarina. As coisas começaram a mudar quando Maria ingressou no Ensino Fundamental 2 e precisou mudar de escola. Um dia, logo nos primeiros dias da nova escola, ela queria jogar futebol com os amigos e o professor a repreendeu, dizendo: Ei, o que você está fazendo aí? Futebol não é para meninas. Vai se juntar às outras garotas e ajudar na decoração do mural da escola. Não apenas esse fato que ela não pôde entender, mas muitos outros começaram a acontecer com Maria nessa nova escola. Na aula de matemática, outro incidente a deixou perplexa. Tinha sido a primeira a terminar o exercício proposto. Quando disse ao professor que havia terminado, ele a questionou:
Maria, como é que você fez isso tão rápido? Você copiou do João? Ele é o melhor aluno da turma e eu não acredito que você possa ter conseguido resolver esse problema tão rápido sem copiar de alguém. Maria se defendeu dizendo que tinha feito sozinha, que era boa em matemática, e o professor não aceitava. Onde é que já se viu? Matemática não é pra você. Mulheres pensam mais devagar que os homens e eu não vejo como você possa ter terminado primeiro. Maria não entendeu o porquê do professor estar agindo daquela forma, dizendo que não era capaz de fazer algo que era bom, mas isso teve impacto na vida dela. Se sentiu muito exposta durante esse fato, e a partir daquele dia, por mais que conseguisse resolver o que era proposto, ela não se manifestava com receio de outra resposta tão irônica. Para o sociólogo francês Pierre Bourdieu, não podemos deixar de chocar-nos com os pesos das incitações e injunções positivas ou negativas, dos pais, dos professores e, sobretudo, dos orientadores escolares ou dos colegas, sempre prontos a lembrar-lhes, da maneira tácita ou implícita, o destino que lhes é indicado pelo princípio da divisão tradicional. Durante a aula de português, porém, Maria sentia a vontade para se destacar, e durante as aulas de literatura sempre aparecia com um conto ou uma poesia, recebendo sempre elogios da professora. Maria, que lindas palavras! Como você diz coisas tão delicadas assim? Você tem muito talento para escrever poesias. Você nasceu para isso. Quando cresceu e ingressou no ensino médio, Maria começou a pensar em qual profissão seguiria, e naquela época da vida ela já nem se lembrava do quão boa era nas competições e quanto gostava das aulas de matemática. Pelo contrário, Maria acreditava que aquilo fora um momento de sua vida, que talvez tenha se sobressaído mais por sorte do que por virtude própria, referindo-se às competições que participara. Maria hoje é uma mulher adulta realizada. Como profissional, acabou decidindo-se por ser pedagoga e professora de literatura. Quando lhe questionam sobre por que ter escolhido essa profissão, Maria sempre responde: Eu nasci para isso. Eu escolhi essa carreira porque sempre fui boa nisso. Além do mais, nessa carreira eu não preciso trabalhar com muitos números. Afinal de contas, eles não são para mim. Thalita? Oi, tá me ouvindo? Uhum. Tinha só mais um finalzinho que acabou travando o computador, que eram fotos do nosso making off. Mas, enfim, esse foi o vídeo que nós produzimos. E a Esther vai vir agora para falar um pouquinho mais sobre
alguns dos estudos que nós fizemos. Certo? Agatha, você tá sem áudio. Gente, eu acho que o pessoal tá tendo um probleminha que tá tem pessoas falando que travou após a apresentação do vídeo. A Esther é uma que acabou de me falar aqui que travou. Então, não sei. Tentem atualizar a página para quem tiver travado para a gente ver o que acontece. Algumas pessoas que... A Thales tá aqui? Então, pessoal das perguntas e dos comentários, os comentários, né? Enquanto a Esther não volta, se tiver algum comentário para fazer para a Thalita, puder fazer. Bom, a Fernanda disse o seguinte: por incrível que pareça, aconteceu comigo. Me senti incapaz na matemática e optei pela pedagogia por isso. Professores colaboraram com isso. O João deu a dica para quem está travado, apertar F5 para tentar destravar aí o vídeo. Bom, a Jaciele fez a seguinte pergunta: quando vocês no início do vídeo pontuam que há uma construção social dos gostos, podemos pensar que os aparelhos ideológicos, Estado, família, igreja, entre outros, podem se tornar espaços de coesão do corpo e mente do indivíduo? E no caso específico do debate, do corpo e mente da mulher? Se sim, como romper com esse espaço, com isso no espaço educacional? Esther? Eu acho que a Thalita... Esther, pode falar. Ah, tá. Desculpa, eu tive que fechar a reunião e entrar de novo, minha tela ficou preta e iniciei até o computador. Mas vocês estão me ouvindo bem agora? Certo. Sim. Bom, o vídeo, eu vou falar um pouco do que a gente usou como referencial teórico para a construção desse vídeo. Já nas referências, a gente citou o sociólogo francês Pierre Bourdieu, e a gente utilizou todos os conceitos dele para construir esse vídeo. O tipo de pesquisa que ele utiliza é a socioanálise etnográfica. E esse tipo de pesquisa, ele permite que o pesquisador se coloque na pesquisa, que coloque suas experiências, suas vivências, e não só pode, como deve, porque isso faz parte desse tipo de pesquisa, e a gente utilizou isso para a construção dos vídeos. As nossas próprias experiências, o que a gente viu, o que a gente ouviu ao longo da nossa vida. Bom, acho que dois principais conceitos que a gente tomou do autor para construir o vídeo foi o de violência simbólica e o de hábitos. Eu vou falar resumidamente, de forma bem simplificada,
o que são esses dois conceitos para esse sociólogo. O hábitos, ele está ligado à questão do gosto. Como que o gosto ele é construído? Porque o Bourdieu não acredita que tem só a gente gosta ou não de alguma coisa aleatoriamente. Ele acredita que esse gosto é construído ao longo das nossas vivências, desde criança, as coisas que nós somos expostos, o que a gente interioriza, acaba criando esse gosto. E a violência simbólica, que ela é entendida como o conjunto invisível de ações que torna legítima essa relação de dominação do homem sobre a mulher. A matemática, ela sempre teve uma posição de destaque na sociedade, ela sempre é vista como uma ciência exata, superior, e quase nunca ela é questionada. Se falou que é matemático, todo mundo costuma aceitar. Então, esse lugar, o lugar concedido ao homem, é esse lugar de destaque, é um lugar de voz, e ele é responsável por essas atividades de reconhecimento que são mais expostas. E, de modo geral, são as suas ações, as ações dos homens, as visões dos homens que são passadas, que são transmitidas e são reconhecidas como legítimas por homens e por mulheres. Então, geralmente, a gente é exposto às visões e às opiniões masculinas. A partir daí, a própria mulher, ela reconhece que o seu lugar social não é aquele espaço da matemática. Ela aceita um lugar que tem menos destaque, nos bastidores, então ela não vê na matemática um lugar na qual do qual ela pertence. Ela não vê nas ciências exatas, em geral, por causa dessa exposição, o seu lugar. E ela acaba escolhendo o lugar de dominada. Não por escolha dela, não por uma pressão, às vezes, explícita, mas implicitamente, a partir de todas as experiências que ela vivenciou, ela acaba escolhendo, através do hábitos, né, do gosto, um lugar de menor destaque. É importante fazer esse tipo de divulgação, esse tipo de vídeo, porque a gente acredita, e o Bourdieu, também o sociólogo, acredita que você tomar consciência dessa dominação não é suficiente, e que é preciso uma consciência coletiva para quebrar esses conceitos de dominação e para que a mulher consiga tomar o seu lugar de fato na sociedade e de fato possa escolher, seja incentivada a escolher algumas carreiras, como, por exemplo, a matemática. Eu acho que já deu o nosso tempo. Então, eu vou só fazer um comentáriozinho rápido aqui. Ô, Esther, uma pergunta que acabou passando, porque assim que você retomou, meio que ela ficou no ar, você chegou até a comentar dos gostos, mas eu vou reiterar ela aqui, que é da Jaciele Soares. Ela fala, quando vocês no início do vídeo pontuam que há uma construção social dos gostos, podemos pensar então que os aparelhos ideológicos, o Estado, família, igreja, entre outros, podem se tornar espaços de coesão do corpo e mente do indivíduo, e no caso específico do debate, do corpo e mente da mulher? Se sim, como romper com isso no espaço educacional? Claro, todos esses espaços sociais, eles reforçam esse tipo de dominação. Em alguns textos desse sociólogo, ele cita diretamente a escola, ele fala da escola como perpetuadora dessas desigualdades. E para quebrar, acho que eu até acabei falando disso agora, mas para quebrar essa estrutura de dominação, a gente precisa de uma consciência coletiva, porque a minha pessoa, tendo consciência de que eu estou sendo dominada, eu posso até tentar quebrar essa estrutura, mas geralmente não vou conseguir, porque todo mundo precisa entender como ela funciona para a gente conseguir quebrar, a maioria, pelo menos. Acho que eu respondi a sua pergunta. Tá, tem alguma coisa? Eu acho que só complementando, né, porque no final da pergunta, ela pergunta se sim, como romper isso no espaço educacional. Eu acredito que é principalmente incentivando, né, incentivando as meninas, dizendo para as meninas que matemática é para elas sim,
e não deixando isso continuar sendo perpetuado, né? Como a matemática não é para as mulheres, por exemplo, né? Só complementando isso mesmo. Bom, a Vânia comentou aqui que Bourdieu é pouco estudado na educação matemática, contudo, acho que esse autor pode trazer várias contribuições para entendermos os processos de dominação. Como foi ler a dominação masculina e, a partir da exposição do autor, se deparar que a dominação conta com a aceitação, de certa maneira, do dominado? Então, foi engraçado, eu até acabei mudando meu tema de TCC e eu estou estudando Bourdieu, porque eu achei inacreditável. Não é um texto fácil, a dominação masculina, você precisa ler mais de uma vez para você entender o que o autor quer dizer. Aqui a gente trouxe uma visão bem simplificada, mas você começa a se dar conta de como a gente não tem tanta escolha, assim, quando a gente acha que tem. E você vai se dando conta de situações que você deixou passar despercebida durante a sua vida inteira. E, pelo menos, eu me achava muito feminista, e daí, quando eu comecei a ler o livro, eu falei assim, gente, eu não acredito que eu fazia isso, não acredito que eu não percebi isso. E foi um choque tão grande que eu quis continuar lendo o autor e comprei até outros livros dele, eu estou apaixonada. Thalita? Eu concordo com o que você disse, né, em questão de ser uma leitura bem difícil, né. Para mim acabou sendo meu primeiro contato com esse sociólogo, né, com a sociologia de modo geral, assim, então foi difícil, mas nós usamos também o título do vídeo, né, para fazer essa coisa. Por isso que, não sei se deu para todo mundo perceber, mas é as escolhas de Maria entre aspas, porque não necessariamente, não é que foi uma escolha consciente dela, né? E é isso. Mais alguma pergunta, algum comentário? A gente agradece, né, a Thalita e a Esté pela iniciativa do vídeo, pela iniciativa de propor isso dentro de uma disciplina, né, acho que muito válido. E a gente agradece também por proporcionar isso para a gente aqui hoje. Obrigada. Agora, a nossa última palestra, né, da noite. A gente convida a professora Thaís de Souza Costa, graduada em Matemática pela UFTM, membro do Grupo de Pesquisa em História da Matemática da UFTM, e ela apresenta a palestra com o título A Participação das Mulheres nos Cursos de Ciências Exatas na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá. Boa noite, estou muito feliz. Ai, meu Deus! Gente, a minha webcam estragou há 20 minutos atrás. Então, eu vou tentar apresentar pelo celular. Desculpa o incidente, comecei muito bem. O Roger vai apresentar para mim a minha apresentação, vai compartilhar a tela com vocês. E, bom, é isso. O Roger está compartilhando. Ótimo. Bom, então o título da minha pesquisa é A Participação das Mulheres nos Cursos de Ciências Exatas na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O tema surgiu inicialmente de três questões que a gente observou durante a pesquisa. O primeiro, que foi muito bem falado pela Mariana já, era sobre a pouca participação ou a pouca representação da participação das mulheres na história das ciências. Então, a gente foi
investigar como que se dava a participação das mulheres na ciência e na matemática, para tentar entender se as mulheres eram minoria porque não estavam produzindo ciência ou porque elas não eram bem representadas. E aí a gente se deparou com alguns dados e a gente descobriu que as mulheres, atualmente, são responsáveis por quase 60% das matrículas em cursos de ensino superior no país, segundo os dados do último censo do INEP. Mas aí diversos trabalhos, como o de Tabaque, Cavallari, Rezende e Quirino, apontam que as mulheres são minoria nos cursos de graduação em ciências exatas. Também são minoria nos cursos de pós-graduação, e no trabalho de Cavallari ela levanta a participação das mulheres na docência também, e também aponta que são a minoria na área de exatas, e também na produção científica. E daí surge uma questão inicial, né? Se as mulheres são maioria nos cursos de ciências, nos cursos de ensino superior no país, e são maioria inclusive na docência, por que elas não estão optando por cursos de ciências exatas? Essa era a primeira coisa que a gente queria entender e explicar. E aí a gente se usou como referência o trabalho de Cavallari, que ela aponta algumas justificativas para que as mulheres não estejam escolhendo esses cursos de exatas. Hoje, aqui, eu vou falar sobre um dos fatores que ela aponta, que é o fator histórico de exclusão feminina na ciência, e a escassez de exemplos de mulheres cientistas de sucesso. Então, a gente vai fazer uma contextualização histórica para tentar entender esse fator de exclusão, e depois, no segundo momento, a gente vai conversar sobre a participação das mulheres nos cursos de graduação na UFTM. Bom, então, para fazer essa contextualização histórica, eu trouxe alguns dados para a gente pensar a inserção das mulheres na educação no geral, né? Para depois entender a inserção das mulheres nas universidades, mas, a princípio, na educação no geral. Aí a primeira data que eu trago aqui é a de 1808, a gente está aqui no contexto da vinda da família real para o Brasil, e é iniciado, então, os 2 primeiros cursos de ensino superior no país. A gente tem o curso de cirurgia e anatomia em Salvador, e o curso de anatomia e cirurgia no Rio de Janeiro. Ambos são atualmente o curso de medicina da Universidade Federal da Bahia e o curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2 anos depois, em 1810, a gente tem a criação da Academia Real Militar, que era um curso de formação de engenheiros, e o currículo tinha um enfoque bem grande na educação, no ensino de matemática. Vale ressaltar aqui que esses cursos de ensino superior no Brasil colonial eram voltados para a elite da época e exclusivamente homens, né? A gente não tinha mulheres nesses cursos de ensino superior. E um ponto interessante, um ponto que precisa ressaltar também, é que a gente, desde o período colonial, a gente tem a distinção do ensino, a gente tem uma diferença, né, no ensino das mulheres, baseado também na questão da classe social que elas pertenciam. Então, as mulheres de classe social mais alta, da elite, tinham um acesso que as mulheres, na época, as mulheres negras, indígenas, não teriam nunca. Mas, de modo geral, até então, as mulheres não tinham acesso à educação e pouquíssimas sabiam ler e escrever. Aí, uma data importante também é 1824, a gente tem a primeira Constituição, que garantiria, né, a educação primária e gratuita a todos os cidadãos. Eu coloquei todos entre aspas, porque na época, em 1824, a gente ainda tinha as mulheres negras ainda eram escravizadas, e os negros no geral, e a população indígena também não entra aqui nesse todos que tinham acesso à educação. Mas aí, 3 anos depois, em 1827, a gente tem uma lei que foi muito importante para entender essa questão da educação no Brasil, que é a lei ficou conhecida como Lei Geral, de 15 de outubro, e essa lei determinava a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades e vilas do Império.
e as escolas para as meninas nas cidades mais populosas. Então, essa lei de 1827 foi a primeira lei a tratar especificamente sobre a educação de meninas. Então, determinava que se criasse essas escolas de meninas. Já que nessa época, a gente tem uma divisão do que era ensinado para os meninos e para as meninas. A própria lei, nos artigos 6º e 12º, define os conteúdos que seriam ensinados para os meninos e os conteúdos que seriam ensinados para as meninas. E os meninos tinham uma educação mais aprofundada nas áreas de matemática e ciências, e em conteúdos que exigiam uma habilidade de abstração, de pensamento lógico e de geometria, e as meninas de matemática viam só as 4 operações básicas e aprendiam questões da moral cristã e dos bons costumes e enfim, de comportamentos e coisas que serviriam para a educação doméstica. Então, eu acho importante pensar nessa lei de 1827 não como uma lei voltada pensando no progresso feminino ou na educação formal para as meninas. Era com o ideal de progresso, né, da nação, então todas as pessoas deveriam ser minimamente instruídas, e daí tinha interesse, então, que as mulheres fossem instruídas também. E também porque as mulheres eram consideradas, na época, as primeiras professoras, né? Eram elas que educariam primeiramente os filhos. Então, as meninas aprendiam o básico para servir para o papel social que ela exercia na época. Mas, alguns autores, aqui eu destaquei um dado de Monteiro, mas vários autores citam essa lei de 1827 como tendo ficado apenas no papel, porque a gente tem um registro de poucas escolas para as meninas sendo criadas depois dessa lei, e 40 anos depois, em 1867, a gente tem apenas 4 escolas normais, que eram as escolas para formar professoras, em funcionamento no país, no Piauí, em Pernambuco, na Bahia e no Rio de Janeiro, mostrando aí que não é porque a lei foi decretada que ela efetivamente teve sucesso e que as meninas passaram, então, de um dia para o outro a ter acesso à educação, né? E aí, em 1879, a gente tem a lei número 7.247, que visava a reformulação do ensino primário e secundário e também a reformulação do ensino superior em todo o Império. Essa lei é muito importante para a gente pensar essa questão das mulheres na educação, porque ela estendeu o direito das meninas de estarem na escola, estendeu esse direito ao ensino superior. Então, a partir de 1879, as mulheres, na verdade, 1881, que foi quando a lei passou a vigorar, as mulheres poderiam, então, acessar o ensino superior. Mas, apesar, né, também da lei ter sido decretada, a gente tem, nos primeiros anos pós 1879, pouquíssimas mulheres ingressando no ensino superior, e por diversas razões, né, e especialmente a questão do preconceito social, né, que a educação e a universidade ainda não era vista como um espaço para as mulheres. E aí, como eu já disse, essa lei entra em vigor em 1881, e 6 anos depois a gente tem a Rita Lobato, que foi a primeira mulher a se graduar no país. Ela foi uma médica ginecologista, feminista, ativista, política, e ela se formou em medicina na Universidade do Rio de Janeiro. Quando ela ingressou no curso superior de medicina, tem registro de outras duas mulheres que também entraram, mas ela foi a primeira que se graduou. E aí a próxima data que eu trago é de 1898, que a gente tem o Instituto Profissional Feminino, que foi fundado no Brasil, também no Rio de Janeiro, que era a primeira instituição de ensino técnico para as meninas. E hoje em dia ela tem o nome de Escola Orsina da Fonseca. E aí, em 1920, a gente tem a primeira universidade no Brasil com
com diversos cursos, né, de diversas áreas, que é a Universidade do Rio de Janeiro. Depois, em 1922, a gente tem a fundação de uma instituição que foi bastante relevante para pensar a inserção das mulheres nas universidades, que foi a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Essa federação foi fundada pela Berta Lutz, que é uma importante figura do feminismo brasileiro, e a imagem dela está na imagem 1, e ela tinha sede no Rio de Janeiro, essa federação foi muito importante na inserção e na permanência das mulheres, principalmente por causa da criação, alguns anos depois, da União Universitária Feminina, que foi fundada em 1929, e depois essa união passou a se chamar Associação Brasileira de Mulheres Universitárias. As pautas da Federação Brasileira eram principalmente sufrágio universal e os direitos das mulheres. E a União Universitária pautava principalmente questões de acesso ao ensino superior e de permanência às mulheres. Então, era mais específico para as mulheres que estavam, então, acessando o ensino superior na época. E aí, então, a gente foi tendo cada vez mais mulheres ingressando no ensino superior, ao longo do século XX. E eu destaquei em 1950 a Elza Furtado Gomide, que ela foi a primeira mulher doutora em matemática no Brasil. Ela obteve o título de doutora pela USP. E ao longo do século, na segunda metade assim, dos anos, depois de 1950, principalmente nos anos 70, a gente tem um aumento no número de mulheres ingressando no ensino superior, até que a gente chega no início do século XXI, que a gente tem uma mudança no cenário educacional. As mulheres passaram, então, a ser maioria nas universidades, né? As mulheres são atualmente maioria no ingresso dos cursos de graduação, na conclusão e também como docentes. Mas, como eu já disse anteriormente, como a Mariana também citou, as mulheres não são maioria nos cursos de exatas, né? E daí, então, para a gente pensar, para a gente tentar entender como que é a situação das mulheres nos cursos de graduação aqui no UFTM, a gente fez um levantamento de dados com os alunos ingressantes e concluintes dos cursos de graduação em exatas. De licenciatura, a gente tem 4 cursos, licenciatura em Física, em Matemática e Química, no campus de Iturama e Uberaba, e também as 7 engenharias, né? Além disso, a gente analisou os dados dos professores nos departamentos que ofertam disciplinas para esses cursos, né? Então, a gente tinha aí dados dos alunos de graduação e dos professores também, para a gente tentar entender como que era essa participação. No trabalho completo, a gente fez também a análise dos cursos de pós-graduação, mas aqui, por causa da questão do tempo, eu decidi trazer só os cursos de graduação, que acho que já é bastante. O período analisado, então, foi de 2009 a 2018, que em 2009 foram os primeiros cursos, né, de licenciatura, que foram iniciados na UFTM. Então, pode passar, Roger. Em 2009, a gente tem os 3 cursos de licenciatura em Matemática, Física e Química. E no ano seguinte, em 2010, a gente tem aí o início dos 7 cursos de Engenharia. O curso de licenciatura em Química de Iturama, a primeira turma dele é de 2015. Então, a gente fez esse recorte no tempo aí para pegar todas as turmas dos cursos de licenciatura. Bom, então, essa primeira tabela é o percentual de mulheres ingressas nos cursos de graduação em exatas na UFTM de 2009 a 2018, e os percentuais são em relação ao total de ingressos. Então, se a gente for analisar o curso de Física, desde 2013, a gente está decaindo a quantidade de mulheres nesses cursos. Os cursos de licenciatura em Matemática e as 2 licenciaturas em Química apresentam um padrão parecido. Elas têm, em média, metade da turma formada por mulheres,
Mas a desigualdade mais marcante são nos cursos de engenharias. São raros os cursos, eu vou citar depois, mas no geral, os cursos de engenharia têm menos mulheres que homens, e também tem menos mulheres se comparado com os cursos de licenciatura. O curso de engenharia elétrica e mecânica são os que apresentam menos participação feminina. A gente tem, em 2012, as duas turmas com menor ingresso de mulheres. Em 2012, a engenharia elétrica teve 1,75% e engenharia mecânica, no mesmo ano, 3,7%. Ao mesmo tempo, o curso de engenharia de alimentos é uma exceção dentre os cursos de engenharias, né? A gente tem majoritariamente mais mulheres, assim, é um curso de preferência feminina desde a primeira turma, que teve 84% de mulheres. O curso de engenharia química também apresenta, em média, metade de mulheres ingressas. E aí, no próximo slide, eu trouxe uma tabela com o percentual de mulheres concluintes desses mesmos cursos de graduação. Aí o período passa a ser de 2012 a 2018, por causa das primeiras turmas formadas em matemática e química de 2012. E se a gente analisar o curso de física, que tinha pouca participação feminina no ingresso, a gente tem 3 turmas seguidas, 3 anos seguidos, desculpa, com mais de 70% de mulheres concluintes. Nos cursos de licenciatura em Química e Matemática também, com exceção da licenciatura em Química de Iturama, que é a única turma que a gente tem, que a gente teve acesso, né, no ano passado. A gente só tinha tido uma turma formada e era exclusivamente de homens. E aí, o curso de Engenharia Ambiental, ele apresenta, apesar dele não ter muitas mulheres ingressantes, ele tem muitas mulheres, proporcionalmente, concluindo esse curso de Engenharia Ambiental. A primeira turma, inclusive, a gente teve 100% da turma formada por mulheres. E o curso de Engenharia de Alimentos também é um curso que tem, em todas as turmas, mais de 80% e 2 turmas de 100% de mulheres formadas. As engenharias de produção, elétrica e mecânica, que eu citei como tendo pouca participação das mulheres do ingresso, também tem pouca participação das mulheres formando, mas é interessante a gente perceber que a gente tem mais mulheres formando se a gente for comparar com a quantidade de mulheres que entra, né? O curso de Engenharia Química também tem majoritariamente, todas as turmas apresentam mais da metade de mulheres concluintes. E aí, no próximo slide, eu trago, então, uma tabela com os docentes por departamento na UFTM. Isso daqui a gente analisou, a gente obteve esses dados no site da instituição, na Pró-Reitoria de RH, e os dados são de 2018. O ICN, que oferta disciplinas para os cursos de licenciatura, ele tem 5 departamentos. Só que desses 5 departamentos a gente analisou só 4, porque um deles é o departamento de ciências biológicas, que não era o foco do trabalho. E aí, então, os 4 primeiros departamentos que a gente tem aqui são os departamentos que ofertam as disciplinas para as licenciaturas. E a gente tem também 9 departamentos das engenharias, né? Uma para cada uma das 7, e o departamento de Física Aplicada e Matemática Aplicada, que oferta as disciplinas de Física e Matemática para Engenharia. Bom, então, se a gente for analisar o total de professores, homens e mulheres, em todos esses departamentos, as mulheres são menos de 36%. Mas a gente tem alguns dados, alguns cursos que os dados são diferentes. Departamentos. O departamento de Engenharia de Alimentos é o que tem a diferença maior, assim, dentre os departamentos que a gente analisou. O departamento de Engenharia de Alimentos tem 11 professoras, mulheres, e 4 homens.
O Departamento de Educação em Ciências, Matemática e Tecnologia também tem uma mulher a mais, na época que a gente analisou, e o Departamento de Engenharia Química, a gente tem 8 mulheres e 8 homens. Tirando esses casos que eu citei, todos os departamentos apresentam mais homens do que mulheres. Bom, então o que esses dados dizem para a gente? A gente conseguiu concluir que a participação das mulheres nos cursos de graduação na área de exatas é, no geral, menor do que a participação dos homens. Mas a gente tem, o caso dos cursos de licenciatura, que apresenta maior participação feminina se comparado aos cursos de engenharia. Aqui, nos cursos de licenciatura, vale ressaltar que são cursos voltados para a formação de professores, né? Então, a docência sempre foi uma profissão vista como feminina, sendo considerada, inclusive, até uma extensão da maternidade, né? O trabalho de ser professora. Então, isso poderia ser uma explicação para que as mulheres se interessem mais pelos cursos de licenciatura do que cursos de engenharias, por exemplo. A gente tem o caso também excepcional do curso de engenharia de alimentos, que apresenta mais mulheres, tanto no ingresso como na conclusão, e também na docência. O curso de engenharia de alimentos, alguns autores já levantaram até essa questão de quais engenharias, né, teriam mais mulheres. E o curso de engenharia de alimentos poderia ser ainda uma profissão relacionada ou associada com a questão de servir, né, de alimentar, de cuidar, que tem resquício também da questão dos espaços públicos e privados, né, que foram delimitados assim historicamente. Então, poderia ser uma explicação por que os cursos de engenharia de alimentos têm mais mulheres do que homens. Um dado que a gente percebeu também é que a participação, os cursos que têm mais mulheres discentes, né, que tem mais mulheres ingressando, são também os cursos que têm maior participação de mulheres professoras nos departamentos. E para concluir, a gente pretende agora investigar as causas, tentar explicar esses dados que a gente analisou, essas conclusões que a gente chegou, tentar encontrar uma explicação para o caso específico da UFTM, né? A gente espera, através de questionário, de entrevistas, tentar explicar melhor essa situação agora com os dados que a gente obteve. Bom, e é isso. Nos próximos slides eu trago minhas referências. E gostaria também, agora por último, fazer um convite em nome do Grupo de Pesquisa em História da Matemática. Como a Mariana já falou muito bem sobre o dia 12 de maio, que é o dia de celebração das mulheres na matemática, a gente vai exibir um documentário produzido sobre a visão matemática da Marianne Mizakani. Então, estão todos convidados. Aí temos o convite do evento. E é isso. Obrigada. Agradecemos a palestra, o convite para o evento, e aí a gente abre para as perguntas e comentários. Bom, a gente tem uma pergunta do Rafael Ottoboni, diz o seguinte: tem alguma informação em que área a Elza se doutorou? Não, eu não tenho essa informação. Na verdade, o fato a formação da Elza eu trouxe mais como para essa análise histórica, assim, na apresentação. Eu sei que ela inicialmente se formou em física, se eu não me engano, mas eu não tenho essa informação sobre a área que ela se doutorou, não. Posso procurar e responder depois, mas não me recordo. A Maria Laura, de Rezende Ferreira, fez um comentário.
Realmente, sou formada em engenharia elétrica e fui a única da turma a formar. Raramente tive aulas com outras mulheres, sem contar que até vagas no mercado de trabalho temos dificuldades em relação aos homens. Até no meu serviço sofro em relação a isso. E o Osmar fez a seguinte pergunta: por que o curso de Ciências Biológicas ficou fora da pesquisa? Tá, sobre o comentário da Maria Laura, vai ser muito importante agora nessa etapa da pesquisa a gente saber da experiência das mulheres que estavam, né, ocupando esses lugares nos cursos de engenharia, principalmente, que são o que a gente tem menor participação das mulheres, para saber se, por exemplo, o fato de não ter tido professoras, ou muitas professoras mulheres, influenciou, talvez, ou influencia para que as mulheres não ingressem nos cursos, enfim. E, respondendo o professor Osmar, o curso de Ciências Biológicas ficou de fora porque a gente estava interessado nos cursos de ciências exatas, assim, né? A gente, a princípio, não considerou o curso de ciências biológicas, mas é isso, porque não era o interesse inicial, assim, é porque todos os trabalhos que a gente se baseou e usou de referência tratava a questão das mulheres nas ciências exatas, e as ciências biológicas não era o foco. Espero que tenha respondido. Mais algum comentário, pergunta? Bom, a Jaciele Soares fez a seguinte pergunta: Thaís, sua pesquisa é de grande fôlego. No percurso histórico que você apresentou, é possível perceber que a mudança na educação e profissionalização acompanhou, via de regra, as mudanças políticas que o Brasil vivenciou ao longo dos séculos, como também o modelo de sociedade que se queria criar. Muito bom comentário, com certeza. Foram vários fatores que influenciaram para as coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil, politicamente, com certeza, e a nível internacional também. Tem muita coisa ainda para ser explicada, eu acho, nesse ótimo comentário. É isso. Eu vou entrar aqui porque teve uma outra pergunta do Osmar, que eu não sei se ela era um complemento da pergunta anterior, de qualquer forma eu vou colocar aqui. Um curso geralmente é atendido por vários departamentos. Para estudar um curso, não seria necessário olhar todos os departamentos que atendem o curso? No caso dos departamentos de educação, acredito que seja isso, né, a pergunta. Bom, é porque quando a gente foi analisar, quando a gente estava interessado em analisar os professores por departamento, era mais no sentido de pensar a profissão da docência como uma extensão da carreira científica, eu acredito. Porque, como a gente fez análise também dos cursos de mestrado e doutorado, no trabalho de Cavalar, inclusive, ela faz essa questão, né? Ela trabalha, ela analisa os cursos de graduação, pós-graduação e a docência, visto como uma extensão da carreira científica. Então, acho que analisar, por exemplo, os departamentos, o ELAC, os departamentos de educação, não responderia muito essa questão para a gente, que era como que essas mulheres estão na profissão mesmo, assim, de pesquisadora, de professora, né, vendo a docência, assim, no ensino superior como um alto nível, assim, da formação científica dessas mulheres. Acho que por isso que a gente optou por escolher só os departamentos de exatas. Mais algum comentário? Pergunta? Sim?
Nós agradecemos. O Roger perguntou se pode perguntar por áudio. Pode. Não, não é bem uma pergunta, né? Porque você disse lá no começo que você também tinha os dados da pós-graduação, né? De como tá essas matrículas, como tá a entrada da mulher nos cursos de pós e a conclusão. Você teria como dar um breve resumo de como tá isso? Um spoiler? Da pós-graduação? Você Isso. disse? Então, da pós-graduação é difícil porque a gente, se eu não me engano, são 4 ou 5 cursos na área de exatas. Só que cada um tem uma especificidade, assim, começou em determinada época, ou tem tantas turmas, então fica difícil resumir, assim, na pós-graduação é assim. Mas, assim, no geral, é porque tem o caso, por exemplo, dos cursos, a gente analisou também os cursos de mestrado profissional, né? Então tem os cursos que são mais para formação continuada de professores, tem os cursos mais de ciência e tecnologia, então é difícil resumir. No geral, os cursos que são mais para docência tem mais mulheres, os cursos que são mais para a área científica tem mais homens, assim, para tentar resumir. Mais alguma pergunta, João? Tem mais uma pergunta da Jaciele Soares, e ela falou o seguinte: algo nos dados me chamou a atenção. Em determinados cursos, há um número menor de mulheres que ingressa. No entanto, na conclusão dos cursos, as mulheres ultrapassam o número dos homens. Em sua pesquisa, você problematiza isso? Então, na minha pesquisa, eu falo sobre isso, sobre as mulheres formarem mais do que homens. Isso é um dado que é visto no geral. Diversos trabalhos que eu analisei como referência já citava essa questão das mulheres no geral, assim, no ensino superior no geral, não só nas ciências exatas, mas as mulheres no geral formam mais que homens. Então, a porcentagem de mulheres concluintes nos cursos de graduação, por exemplo, é maior do que a porcentagem de mulheres ingressas. Então, tem, enfim, alguns autores que tentam responder isso, mas eu cito brevemente, assim, essa questão, porque já é enfim, um dado observado em todos os cursos, não é um caso específico das ciências exatas. Bom, tem um comentário complementar aqui da Fernanda, que ela disse que o Departamento de Educação ele é vinculado ao IELASHES, e eles atuam dando aula para os cursos de exatas no ICN, e tem 7 docentes, sendo 5 mulheres. Então, acho que esse era o caso, né, da pergunta do Osmar, porque que a gente não... O IELAX, por exemplo, que é o Departamento de Educação, acho que seria um caso diferente, assim, né, porque não são, acredito que não são pessoas formadas em exatas, assim, ciências exatas. A questão da educação é um pouco diferente, mas bom saber que tem muitas mulheres, assim, proporcionalmente. Sim, pedagogos e filósofos. Mais alguma pergunta, comentário? Agradecemos, Thaís, a sua palestra. Muito obrigada. Acho que foi de grande valia para todos nós. E aí eu queria também reforçar o convite da Thaís, né, para a apresentação do documentário. Vai estar no site, provavelmente, do grupo de pesquisa, né? E divulgado também nas redes sociais. A comissão também pede para lembrar a todos que a próxima palestra da semana que vem, ela vai estar disponível, o link para inscrição no site, também vamos divulgar, e para o pessoal olhar o e-mail no spam, quando a gente manda o link da videoconferência, né, o link do Meet. Tá bom? A gente agradece, obrigada de novo, Thaís. Obrigada a você, Rafa. Boa noite. Boa noite para todos, muito obrigada.
E até Rafaela, posso falar rapidinho? Pode? É Marcela. Pode, Marcela, desculpa. Imagina, boa noite para todos. Primeiro eu queria dar um recadinho para os alunos. Alguns estão recebendo ligação minha, né? Ou em casa ou pelo celular, que nós estamos na luta aí para que os alunos da matemática respondam um formulário pelo Siscad, que é importantíssimo para a gente ter esse retorno, né, das perguntas que estão sendo feitas lá, para que os colegiados, os PROENs decidam sobre o nosso futuro aí, né, do que vai ser com relação às aulas e tudo mais, tá? Então, eu peço para que todos respondam. Hoje, em especial, fechou, porque a Sandra da Proaça estava fazendo um fechamento. Ela já fez um fechamento semana passada parcial, hoje ela está fazendo um fechamento geral, mas ela vai voltar a deixar aberta amanhã, tá? Então, para quem não respondeu, eu peço para entrar, que eu tentei ligar para todos os alunos que não responderam, né? Eu fiz um levantamento de quem não respondeu, pedi para o Vinícius mandar nas redes sociais, o presidente do CAMAT, ele mandou nas redes sociais, fez toda a divulgação, mas ainda estamos na luta aí, que ainda tem alunos que não responderam, tá? Então, a partir de amanhã, eu peço para que vocês entrem novamente e não deixem de responder, tá bom? E, em segundo lugar, queria parabenizar as meninas aí, todas elas, Mariana, Thalita, Esther, Thaís, né, são meninas que tiveram uma presença muito forte no nosso curso, né? A Esther está lá ainda, né? A Esther gosta muito da gente, né? Então a Esther ainda vai ficar mais um pouquinho, mas as meninas, as outras já se formaram, todas com presença muito forte, estão de parabéns pelo trabalho e pela palestra, tá? Então, boa noite. Obrigada pela palavra. Obrigada, Marcela. Perguntaram, só para a gente finalizar, né? Sobre os vídeos, a Mônica até respondeu. Vão ser disponibilizados e a gente envia também por e-mail de vocês, onde provavelmente vai estar no site, mas a gente avisa direitinho como é que vai ser, tá? Muito obrigada, até semana que vem, e agradeço as meninas novamente. Até mais.